Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de revisão do Linux, né? Essa aula é a aula de introdução à revisão do Linux. Então eu vou estar mostrando os comandos mais básicos, né? E os comandos que todo mundo deve conhecer aí no Linux, ok? Vamos lá para o Linux então. Vou abrir aqui meu Kali, logar nele. Eu já deixei aqui o terminal até um pouco maior para que fique bem nítido para vocês. Então assim, quem não tem ou nunca teve um contato mais direto com o Linux, né, com o terminal do Linux, essa aula é interessante. As demais aulas eu vou estar dividindo por tópicos, né? Então as demais aulas, quem quiser revisar um determinado assunto, já pode clicar direto naquele assunto, né? Não precisa ver os assuntos que já conhece, por exemplo. Então, vamos lá. O primeiro comando que eu gostaria de apresentar é o pwd, que é o comando aqui que mostra qual é o diretório que o usuário está no momento, né? Nesse caso aqui, eu estou no diretório root, certo? Depois tem o comando ls, que é para a gente listar o que tiver dentro do diretório, né? Então, dentro desse diretório root tem esses outros diretórios. Se eu quiser me locomover entre esses diretórios, eu utilizo o comando cd. Né? Então, por exemplo, eu quero entrar dentro do diretório desktop, cd desktop, certo? Facinho, né? Então, se agora a gente fizer um pwd agora, ele mostra que a gente está dentro de root, dentro de desktop, beleza? Então, só para que fique aí bem claro. E se eu quiser voltar agora para o diretório root novamente, eu utilizo o cd ... E aí eu retorno para o diretório root, certo? Uma outra forma, deixa eu entrar aqui novamente em desktop, uma outra forma de eu estar indo direto para um outro diretório, sem usar o ... por exemplo, eu posso usar o cd /root, por exemplo, certo? E aí eu vou direto para o diretório root, ok? Ou cd / qualquer coisa, né? Se eu passar o caminho completo, o cd já vai me levar até esse diretório. A gente tem também o comando clear, que é para ele limpar a tela, e aí a gente volta com a tela limpa novamente aqui, certo? E a gente tem também, eu vou entrar novamente aqui dentro do desktop, e aí eu vou estar criando um diretório aqui dentro. Qual diretório eu vou criar? Vou colocar aqui o diretório curso, então mkdir, que é para mim criar um diretório, e o nome do diretório, curso, certo? Se eu der um ls agora, tem um diretório aqui chamado curso, certo? Se eu quiser entrar dentro desse diretório, cd curso. Bem simples, né? Se a gente puxar aqui o terminal, deixa eu pegar ele aqui, a gente vê que agora dentro da minha área de trabalho, né, desktop, ele tem aqui, ele criou automaticamente uma pastinha chamada curso. Foi esse comando que eu acabei de dar aqui, certo? Deixa eu limpar aqui, certo? E agora, o que eu posso estar fazendo? Posso estar criando um arquivo aqui dentro do diretório curso. Como que eu faço isso? Eu posso utilizar o touch meses, por exemplo. E agora ls tem um arquivo chamado meses aqui dentro. Uma outra forma de criar arquivo, eu poderia pôr simplesmente o sinal de maior e o nome do arquivo, meses 2015, por exemplo. Com isso, eu acabei de criar também um arquivo chamado meses 2015. São duas formas aí que a gente tem de criar arquivo. Ou criar arquivo diretamente com o editor, como eu vou mostrar na aula que eu estiver falando sobre editores de texto. Ok? E aí, se a gente quiser visualizar o conteúdo de um desses arquivos, a gente utiliza o comando cat. Então, cat meses, por exemplo, ele não retornou nada porque não tem nada nesse arquivo meses, ok? Uma outra coisa interessante é o main. O main ele é o manual, basicamente, dos comandos, né? Então, se eu tiver dúvida sobre o que um comando faz, eu posso usar, por exemplo, o main ls. E aí ele vai me trazer o manual do ls. Ó. Ele fala exatamente o que o ls faz. Ele lista diretórios, conteúdos de diretórios. Tá? E aí ele tem alguns outros argumentos que você pode passar aqui nesse comando, como o "-a" para ele mostrar arquivos ocultos, como o L para ele mostrar uma listagem um pouco mais completa, certo? Eu posso dar um Q aqui para sair, né, que é de kit.
Então, só para a gente entender, ó, se a gente der um ls normal, ele mostra dessa forma. Se a gente dar um ls-l, por exemplo, ele já mostra aqui com a permissão do arquivo, quem que é o dono e o grupo e a data, certo? Que esse arquivo está aqui, ok? Deixa eu dar um clear aqui na tela. Uma outra forma aqui que a gente pode criar um arquivo oculto, por exemplo. Os arquivos ocultos ele começam com ponto. Então, se a gente fizer aqui um ls normal, a gente vê que tem esses dois arquivos. Se a gente criar um arquivo com ponto aqui, por exemplo, ponto meses, dá um ls, vamos ver que ele não apareceu aqui, certo? Porque o ls mostra só os arquivos normais. Se a gente quiser ver arquivos ocultos, é o "-a". E aí ele vai mostrar todos. Ó, ele mostra que tem os 2 meses aqui, mês 2015, e tem o ponto meses, que é o arquivo oculto que a gente criou, ok? Se eu quiser criar conteúdo dentro desse arquivo, eu posso utilizar o echo. O echo serve para a gente escrever algo. Se eu digitar aqui, por exemplo, oi no terminal, ele vai dar que o comando não foi encontrado, porque não existe esse comando no Linux, certo? Se eu quiser simplesmente digitar oi para aparecer aqui na tela, eu posso utilizar o echo. Então eu utilizaria echo oi. E aí ele retorna o oi aqui na tela para a gente, ok? Deixa eu dar um clear aqui. Então, com isso, utilizando o echo, eu posso estar escrevendo em arquivo sem abrir o arquivo. Como, por exemplo, eu posso falar assim, aquele arquivo meses. Mês. E aí eu quero que isso vá para o arquivo meses, ok? Se eu olhar agora o arquivo meses, ele tem escrito mês lá, ok? Agora eu quero adicionar os meses dentro desse arquivo meses. Então eu posso colocar echo janeiro, por exemplo. Aí, em vez de eu colocar só um sinal de maior, se eu colocar dessa forma aqui, ele vai sobrescrever o mês ali, certo? Vamos olhar, ó. Tá vendo que ele estava escrito mês, agora ele ficou escrito janeiro, certo? Então, eu quero escrever mês. Qual mês? Vamos dar um cat meses aqui. Beleza? E agora eu quero que embaixo de mês ele comece a aparecer janeiro, fevereiro, março, certo? Então, para mim fazer isso, eu coloco aqui janeiro e aí eu uso 2 sinal de maior, que aí começa a escrever na próxima linha aqui, certo? Então, meses. Se a gente dá um cat meses agora, ó, mês, janeiro. Aí eu posso fazer agora de fevereiro. Dá um clear aqui, cat meses, janeiro, fevereiro. E aí eu posso ir escrevendo. Dá um cat meses. E aí a gente tem um arquivo aqui com o conteúdo que a gente está escrevendo. Além do cat, a gente tem também o tac. O tac ele exibe na forma inversa. A gente viu que o cat ele mostrava mês, janeiro, fevereiro, março, abril. Agora o tac ele mostra de trás para frente. Então se a gente dá um tac meses, ele mostra abril, março, fevereiro, janeiro, de trás para frente, na ordem inversa, ok? São comandos aí interessantes para a gente conhecer, ok? Que no dia a dia a gente acaba utilizando aí na hora de fazer uma análise de log, enfim. Em falar em log, um arquivo, um comando interessante também é o head. O head a gente pode ver as primeiras linhas de um arquivo. Então, por exemplo, tem aqui o cat meses. Esse arquivo é um arquivo que tem aí poucas linhas, né? 5 linhas. Mas se ele fosse um arquivo que tivesse muitas linhas, centenas de linhas, eu poderia, e eu quisesse ver só, por exemplo, as 2 primeiras linhas. Head-n, 2, por exemplo, meses. E aí ele mostra só as 2 primeiras linhas. Mas eu queria ver as 2 linhas do final. Eu posso usar o comando tail. Tail-n2, meses. E aí ele mostra as 2 últimas linhas desse arquivo. O tail ele é muito usado para análise de log, né? Para quando você quer ficar vendo o que está acontecendo num log. Então a gente poderia usar o tail-f para a gente ver isso, essas alterações em tempo real. Então, por exemplo, tail-f, meses, ele ficou com o cursor piscando aqui. E aí, se eu simplesmente vir aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a tela.
vou lá dentro de desktop curso, e aqui dentro eu vou colocar aqui maio, tá? Vou puxar um pouco essa tela aqui. Então, notem que o tail está rodando aqui atrás, certo? No arquivo meses, tail-f. E agora, eu vou colocar maio no final desse arquivo, tá? No arquivo meses. Então, quando eu faço isso, a gente pode ver que o tail ele consegue mostrar isso em tempo real. Qual é a utilidade disso? A utilidade disso é quando você está vendo um log, por exemplo, um ataque que está ocorrendo, um ataque de brute force, um ataque ocorrendo diretamente no seu servidor Apache, um scanner sendo rodado, enfim. Você pode abrir o arquivo de log do Apache, por exemplo, com o tail-f, e ficar vendo isso em tempo real, o que está acontecendo, ok? Então é um comando bem interessante. Deixa eu limpar a tela aqui. Deixa eu remover esse terminal aqui do fundo. Beleza. A gente viu aqui que a gente tem um arquivo oculto, então. Para a gente remover um arquivo, a gente pode usar o comando rm. Então, por exemplo, rm-meses, ponto meses, a gente removeu esse arquivo. Se a gente tentar usar o rm para remover a pasta curso, diretório curso, só o RM dessa forma, ele vai mostrar que ele é um diretório. Ele não consegue remover isso porque tem arquivos lá dentro. E aí a gente tem que usar rm-rf. Por que isso? A gente pode abrir um main aqui do rm, e aí se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o "-f" é para ele forçar, né? E o "-r" é de recursivo. Vamos procurar aqui. Que ele remove o conteúdo de forma recursiva, né? Então tudo que tiver dentro desse diretório vai ser removido também. Então rm-rf curso, e aí ele remove esse diretório curso. Agora não existe mais o diretório curso aqui dentro, certo? Então basicamente esses são os comandos mais básicos que a gente tem dentro do Linux, que a gente pode usar aí, o que a gente usa no dia a dia. São comandos muito usados, tá? E bem simples. Então, essa aula foi uma aula assim básica do básico, mas para quem não tem uma noção ainda de Linux, saber usar esses comandos, porque a gente vai usar eles no dia a dia, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.